João capítulo 2, nós vamos ler 3 versículos, 23, 24 e 25. João 2, de 23 a 25, diz assim: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Gente, o número de pessoas aderindo à fé evangélica no Brasil não para de crescer. Eu estava me apegando aos números do IBGE, revelados depois do censo que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2010, e não me dei conta de que pesquisas depois do censo 2010 revelam que o número cresceu ainda mais. Em 2010, o número era 22% dos brasileiros. Em 2016, dezembro do ano passado, o número chegou a 29% dos brasileiros, ou seja, 7 pontos percentuais a mais do que o que foi registrado pelo IBGE em 2010. É curioso que a pesquisa revelada no final do ano passado mostra que entre outubro de 14 e dezembro de 16, o número de católicos foi reduzido em pelo menos 9 milhões de fiéis. Ou 6% dos brasileiros com idade maior de 16 anos deixou de ser católico. Para se ter uma ideia, o levantamento do Instituto Datafolha, realizado em 2014, mostrava 60% da população brasileira como sendo católica. E no IBGE de 2010 era 65%. Nos últimos 3 anos, o número de pessoas que dizem não seguir nenhuma religião passou de 6% para 14%. O professor de Sociologia da USP, o Reginaldo Prandi, ele afirma que isso não significa que todos esses se tornaram ateus. Eles apenas deixaram de seguir alguma igreja institucionalmente falando. Aliás, em entrevista à Folha de São Paulo, este sociólogo da USP disse o seguinte, abre aspas, pode não ter religião hoje e ter religião amanhã. Ficou muito ao sabor da época da vida, dos compromissos que se quer assumir. A religião deixou de ser condição obrigatória para se ser um bom cidadão. Socialmente, a religião não tem mais papel nenhum, fecha aspas. Mas o que eu quero que você observe é o seguinte: 80% da população brasileira se declara profundamente cristã. 80%. Destes, 50% são católicos e 29, quase 30% são evangélicos. Eu vou repetir, 80% da população brasileira se declara profundamente cristã. 1/3 do povo brasileiro, 29%, diz ser nascido de novo. Diz professar fé em Jesus Cristo. Declara-se crente. E a pergunta que eu faço é a seguinte: por que a condição moral desse país não muda? Se 80% do povo brasileiro se declara profundamente cristão, se 1/3 da nossa população é crente, por que não muda? Os índices de violência, de corrupção, de assassinatos e de todos os tipos de males. A pergunta que fica na minha cabeça é: seria realmente cristã essa gente toda? Seria realmente essa gente toda composta de discípulos de Jesus Cristo? Embora
a gente saiba que só Deus conheça a verdadeira condição do coração das pessoas, Jesus foi quem disse que é possível conhecer uma árvore pelos seus frutos. Lucas 6, 43 e 44. Por que eu digo isso? Porque nós temos que ser capazes de detectar um cristão pela forma como ele se comporta, pela forma como ele fala, pela forma como ele age, pelo seu estilo de vida piedoso. Além de caráter e de conduta que devem ser transformadas, a fé genuína resulta em boas obras. É o que Tiago vai dizer no capítulo 2 da carta dele, do verso 14 ao 26. Fé sem frutos de justiça, fé sem piedade, fé sem santidade, fé sem obras de amor, é morta ou inexistente. Afinal de contas, João, que escreveu o evangelho que a gente está estudando, a primeira carta dele, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: sabemos que conhecemos a Jesus se obedecemos a seus mandamentos. Lembra do que a gente falou hoje de manhã, estudando a carta de Judas? Sabemos que conhecemos a Jesus se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço Jesus, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Gente, não quer dizer que os discípulos de Jesus nunca pequem. Nós somos pecadores, nós pecamos. 1 de João 1,9 diz que nós, se confessarmos os nossos pecados, Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Mas o que João está nos dizendo é que o padrão geral da vida de um verdadeiro cristão será de obediência a Jesus Cristo. Com atos de justiça, com atos de amor, não será uma vida caracterizada pelo pecado, conforme está descrito em 1 de João 3, de 4 a 10. Portanto, gente, parece-nos que a julgar pelos frutos, ou pela falta deles, a julgar pela falta de frutos de justiça, de amor, de vida piedosa, a julgar pela falta do fruto do Espírito, parece-nos que a fé professada pela maioria dos brasileiros, inclusive aqueles que se dizem crentes, evangélicos, parece que não é uma fé verdadeira. Parece que não é uma fé verdadeira. O que é assustador, você não acha? Isso nos traz ao texto de hoje, João 2, de 23 a 25. Eu quero que você se recorde que o objetivo do Evangelho de João é nos fazer crer. Nos fazer crer e nos fazer permanecer crendo. Está escrito em João 20, verso 31, estes sinais ou milagres, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Este é o objetivo de João. Então, quando você abre o Evangelho de João e começa a ler o Evangelho de João, você tem que ler este Evangelho como qualquer livro, tendo em vista o objetivo do autor. João quer produzir discípulos verdadeiros. João quer produzir crentes de verdade. João quer que homens e mulheres de fé sejam praticantes da palavra de Deus. João 8,31. É por isso que a tônica de João, apóstolo, tem sido esta, desde o capítulo 1 até o capítulo 2, que estamos concluindo hoje, e será assim até o final do livro de João. João explicou para nós qual foi o propósito do Natal. Qual foi o propósito da vinda do Filho eterno de Deus? João explicou isso lá no início. João 1, versos 11 e 12. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isto é Natal.
Nós estamos lendo em devocional, a Cris criou esse hábito há muitos anos já, a gente tem umas gavetinhas, desde o 1º de dezembro até o dia de Natal, onde a gente faz um devocional todos os dias, lendo trechos de livros ou de histórias bíblicas. Esse ano nós estamos lendo o livro do Timothy Keller, que foi lançado agora pela editora Vida Nova. E ele fazendo uma exposição em Isaías 9, ele diz que o Natal é a prova de que nós não tínhamos como nos salvar. Deus precisava enviar Jesus, precisava vir de fora a nossa salvação. A nossa salvação não está em nós mesmos. Nós temos falado disso. A nossa salvação não está na nossa autoestima, na nossa autoimagem, na nossa autojustificação, na nossa autoajuda. A salvação está em Cristo, que se tornou carne e habitou entre nós. Os primeiros discípulos creram nesse Jesus. Os primeiros discípulos se tornaram seguidores desse Jesus. Dentre eles, Natanael. João 1, de 35 a 51, fala de Natanael. E eu não sei se você se deu conta, mas Natanael é o primeiro de quem, neste evangelho, se fala que ele creu. Apesar de os discípulos terem seguido Jesus antes de Natanael, aqueles primeiros discípulos, o próprio Jesus fala que Natanael creu, João 1,50. Eis aí uma curiosidade bíblica nesses jogos bíblicos que às vezes a gente brinca, sobre quem no Evangelho de João fala-se que foi o primeiro a crer, Natanael. Depois nós somos informados que os discípulos que já haviam crido em Jesus, creram novamente em Jesus, quando eles viram sua glória na transformação da água em vinho, no casamento em Caná da Galileia. Depois em João 2,22, o texto que precede o nosso, João nos informa que após a ressurreição de Jesus, os discípulos dele se lembraram do que Jesus tinha dito a respeito do reerguimento do templo em 3 dias, e creram nas Escrituras, e creram nas palavras de Jesus. Eu cito isso para dizer para vocês o seguinte: João está seguindo sem rodeios a rota que ele traçou para este evangelho. Ele está nos mostrando, ele está escrevendo com o objetivo de nos fazer ver a glória de Deus em Jesus, o Filho eterno de Deus, que se encarnou, habitou entre nós. João quer que nós tenhamos uma experiência com a graça de Deus em Jesus, e por isso ele nos revela a verdade, e assim ele nos faz crer em Jesus para a vida eterna, para uma vida abundante. Em vista disso, o texto que a gente tem para hoje, João 2, 23 a 25, produz em nós, ou deveria produzir, um efeito inquietante. Inquietante. Porque o que nós aprendemos, em essência, é que Jesus conhece cada um de nós por dentro. Os nossos corações estão expostos, como uma fratura exposta, diante do cirurgião. Deus penetra os nossos corações com o seu olhar. O texto é inquietante porque nos revela que Jesus consegue enxergar quem realmente tem fé verdadeira. O texto é inquietante porque revela para nós que Jesus sabe quem vive de fé verdadeira e quem vive de uma fé mentirosa, falsa. Apesar de toda a religiosidade, apesar de todo o desejo de experiências espirituais. Em outras palavras, gente, a habilidade de Jesus de conhecer profundamente, perfeitamente, cada coração, nos leva à constatação inquietante de que alguns tipos de fé não são o tipo de fé que produz comunhão com Jesus, logo não concede salvação. É inquietante. Ele disse isso. Muitos creram nele, é o que está dito no texto.
mas ele não confiava, ele não acreditava naquelas pessoas, porque ele conhece o ser humano por dentro e não precisa que ninguém diga para ele quem nós somos. Me dá um frio na barriga. Gente, apesar de todo o zelo, de toda a dedicação, alguns tipos de fé não são tipos de fé verdadeira. Ponha isso na sua cabeça. É por isso que eu estou batendo nessa tecla já há alguns domingos, e Deus em soberania tem feito intercalar a série em Judas com João de uma maneira tremenda. Nós temos dito isso, cuidado, o fato de se ter nascido em igreja, o fato de se ser filho de crente, o fato de se participar de cultos, o fato de ter sido batizado, o fato de se tomar ceia, o fato de se cantar na igreja, isso não garante sua salvação. Olha o que Jesus diz sobre o povo judeu. Que a julgar pelas aparências, pareceriam muito mais crentes do que a maioria de nós. Romanos 10, olha o que Paulo diz. Romanos 10, de 1 a 4, é assustador. Paulo diz assim: irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Paulo está dizendo, existe uma categoria de gente que tem zelo religioso, mas não tem entendimento. É por isso que essas pessoas de repente se assustam, você vê elas anos na igreja, aí de repente você descobre que elas estão flertando com outras seitas, aí você descobre que ela deixou a fé evangélica, e eu não vou correr o risco de dizer nomes de seitas aqui, para você se perder e não me ouvir mais, achando que é preconceito meu, não. Pessoas que de repente, depois de anos convivendo com a gente na igreja, elas abandonam a fé evangélica, e você descobre que ela está num outro tipo de cristianismo, num outro tipo de fé, num outro tipo de segmento, num outro tipo de culto, num outro tipo de seita, cheios de zelo, mas sem entendimento, que não salva. Gente, para saber se a fé é verdadeira, você não tem que olhar para o entusiasmo das pessoas. Escuta o que eu estou te dizendo. Nós vivemos numa era onde o cristianismo é medido pelo entusiasmo. As pessoas, quando elas não se sentem naquela adrenalina espiritual, elas se acham menos salvas. Para com isso. Elas sentem necessidade de serem cobradas, de serem exortadas. Elas sentem necessidade de o pastor subir no púlpito todo domingo e dar-lhe cacetada. E ela sai, doeu, mas foi bom. Parece que se elas não sentem algo penetrando, unhando o coração delas, não vem de Deus. Eu não sei de onde elas tiraram isso. Para saber se sua fé é verdadeira, você não tem que olhar para a intensidade do seu zelo. Você tem que olhar para o seu entendimento da cruz, como Paulo coloca. E esse seu entendimento da cruz tem que moldar seu caráter e seu comportamento. Isso é cristianismo. Você pode ser cheio de zelo, cheio de fervor à la salabatana, mas sem entendimento, sem entender o que é a cruz, o que é o evangelho, como ele deve transformar seu coração, sua vida, sua visão do mundo. Então, se você quer saber se a sua fé é verdadeira, você tem que olhar para o evangelho de João, por exemplo.
Você tem que ver como João define fé, como João mostra para nós acerca de como deve ser essa vida de fé. E não adianta você disfarçar, você tentar tapear. Jesus conhece você e a mim. Ele conhece todos nós. Ele sabe o quanto disso é só barulho. Ele sabe o quanto disto é só calendário religioso. Ele sabe o quanto disso é só agito. Ele sabe o quanto disso não passa de uma fé que não é verdadeira. Ele conhece todos nós, de dentro para fora. Nada passa desapercebido para Ele. Então, permitam-me colocar duas verdades aqui hoje para você. Verdades estas que, ao meu ver, estão em foco aqui no texto que a gente leu. Duas verdades. A primeira é a glória da onisciência de Jesus. Lembra de João 1,14, quando João diz, e vimos a sua glória. Nós temos visto a glória de Jesus neste evangelho. Este é o evangelho da glória, é o evangelho onde João se propõe a revelar a glória de Deus em Jesus, de forma que ao enxergarmos, ao vermos essa glória, o nosso coração se encante e a gente se entregue em fé. E o que da glória de Deus nós temos nestes 3 versículos que a gente leu? A onisciência de Jesus, em primeiro lugar. A onisciência, veja comigo a glória da onisciência de Jesus. Por quê? Por que que João quer que a gente veja a glória da onisciência de Jesus? Porque assim como ele, de primeira mão, viu a glória de Jesus, cheia de graça e de verdade, assim como ele e os primeiros discípulos receberam da plenitude de Jesus, graça sobre graça, como ele diz em João 1,16, João quer que nós vejamos a glória e experimentemos graça, a glória do Filho unigênito do Pai, que vindo como um raio laser de visão espiritual gloriosa, derrama sobre nós graça sobre graça. Eu estava lendo hoje à tarde na revista Veja, uma entrevista, Veja dessa semana, do diretor de conteúdos da Netflix. E pode ser que você nunca ouviu isso, mas saiba que seus filhos sabem muito bem do que eu estou falando. Os nossos adolescentes e jovens conhecem Netflix. E ele fala do poder de você produzir algo que encante os olhos e faça o espectador querer voltar na hora que ele quer e do jeito que ele quer para consumir mais uma vez. Isso é linguagem religiosa. Porque Deus, Ele revela a sua glória de uma maneira a nos encantar. Porque Ele quer que a gente volte de novo e de novo para provar e ver e se deliciar nessa glória. Agora, por que que a onisciência de Jesus, por que que essa capacidade de Jesus de conhecer o passado, o presente e o futuro de forma íntima, penetrante, por que que isso é glorioso? Você já se viu admirando, eu tenho certeza, alguém com muito conhecimento, alguém com muita sabedoria. Poxa, aquele professor é fera, sabe muito, conhece muito da matéria. Poxa, aquele palestrante é bom. Poxa, aquele psicólogo, aquele sociólogo, aquele cientista. Quantos de nós já não se viu admirando o conhecimento e a sabedoria do outro? Quantos de nós não se espelhou no conhecimento e na sabedoria do outro e disse assim para si mesmo: quando eu crescer eu quero ser assim? Pois eu estou aqui para te dizer que o que João nos revela é um ser, Deus, com conhecimento e sabedoria inigualáveis. Com o fim de nos encantar, ao olharmos para isso, ao identificarmos isso, João quer que a gente creia.
Leia de novo o texto, João 2:23. João 2:23 a 25. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em Jesus. Você ficaria contente. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. E João não se contenta em dizer só isso. E João vai e diz mais: ninguém precisava dizer a Jesus como o ser humano é de fato, porque Jesus conhecia a natureza humana. Tem pelo menos 3 verdades aqui sobre a onisciência de Jesus que a gente precisa pensar. Primeiro, Jesus conhece a natureza humana. Ele conhece a você e a mim. Jesus conhece você e a mim, diz o texto, pois ele conhecia a natureza humana. Pare e pense, coloque seu coração de molho nessa verdade, gente. Jesus conhece tudo sobre todo mundo. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas passadas, presentes, futuras, nada nem ninguém estão excluídos desse conhecimento. Observe o que o próprio Jesus vai dizer lá adiante, nesse mesmo evangelho, é maravilhoso. João 6:64 diz: mas alguns de vocês não creem em mim, diz Jesus. E aí João explica. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E Jesus acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. O coração de todos nós está totalmente aberto aos olhos de Jesus. Todos nós estamos expostos à onisciência de Jesus. No caso de Judas, por exemplo, conforme a gente leu, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E o que é mais fascinante é que nem por isso Jesus expulsou Judas da mesa, da comunhão. Jesus amou Judas até o final. Outro fato importante sobre a onisciência de Jesus, ouça bem, a onisciência de Jesus não revela quem vai crer e quem não vai crer. A onisciência de Jesus revela que ninguém vai crer, a menos que a graça irresistível de Deus nos leve a Jesus. Foi isso que Jesus disse. Porque Jesus sabia desde o início quem não creria nele e quem iria traí-lo, por isso Jesus disse o seguinte: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. A onisciência de Deus revela para nós que ele olhou para a humanidade e não viu um justo sequer querendo buscá-lo. E ele disse: eu vou salvar minhas ovelhas. Jesus conhece a mim e a você. Jesus conhece a mim e a você mais até do que nós mesmos nos conhecemos. Em verdade, gente, nós não nos conhecemos, nós nem imaginamos o que nós somos capazes de fazer por causa da maldade no nosso coração. Eu já atendi alguns casos em que eu ouvi da boca das próprias pessoas dizendo: pastor, eu não acredito no que eu fui capaz de fazer. Eu acredito que você não acredita, porque eu também acredito naquilo que eu não imagino que eu sou capaz de fazer. Eu não me conheço, Deus me conhece. Jesus nos conhece, Ele é onisciente, Ele conhece a mim e a você, e Ele nos ama mesmo assim. Então deixe seu coração de molho nessa doutrina. Porque se alguma vez na vida você se impressionou com o conhecimento, a sabedoria, a capacidade de alguém discernir, explicar, predizer o comportamento das pessoas, saiba que todos não passam de fichinha perto de Jesus. Jesus conhece a mim e a você. E Ele nos ama mesmo assim, João 3,16. Mas Ele ama especialmente as suas ovelhas, por quem Ele deu sua vida em resgate, João 10, de 11 a 18. Então Jesus conhece a mim e a você.
Mas sobre a onisciência de Jesus, em segundo lugar, nós não conseguimos guardar nossos segredos de Jesus. Você viu o que diz o verso 24? Jesus, porém, não confiava naqueles que se diziam crentes. Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Muita gente mesmo, vive de mentiras. Mentem tanto. Mentem para si mesmas, mentem para todo mundo, mentem tanto, que vivem acreditando nas suas mentiras. Por que elas mentem? Mentem para manterem as aparências, mentem para não serem pegas em flagrantes nos seus pecados. Mentem para receberem prazeres ou recompensas sem os quais elas imaginam que não conseguiriam viver de uma forma prazerosa. Eu espero que você que me ouve não seja um desses que vive de mentiras. Porque você pode enganar a você mesmo e você pode enganar a todos que te veem, mas a Jesus não. Jesus não confia neles, pois conhece a todos. Gente, tem quem mente com aparências que não consegue bancar, sabia disso? Veja o caso do noivo e da noiva em Caná da Galileia, João 2, de 1 a 11. A gente estudou isso. Fizeram uma festa que eles não conseguiram bancar, o vinho acabou. Eles não tinham como prosseguir com a festa. E eu sempre fico me perguntando o seguinte: por que eles não chamaram menos convidados? Por que chamaram tanta gente? Por que correram o risco de passar vergonha quando o vinho acabasse? Parece que mentiam com aparências. É o seu caso? Que aparência você tenta manter? Quem você tem fingido ser? Quem que você pensa que você engana? A Jesus você não engana. Há quem minta com religiosidade sem Cristo. Veja de novo o caso dos noivos. Lá na casa deles estavam as talhas da religião, João 2, de 6 a 8. Os símbolos do judaísmo estavam lá. E eles se escondiam atrás dos símbolos, 6 talhas para purificação nos rituais judaicos, só que todas vazias. E Jesus denuncia essa religião sem Cristo, quando ele coloca essas talhas no centro do milagre. Por quê? Porque ele tinha que denunciar aquela religião sem sangue, sem Cristo. Aquela gente tinha boa fé, mas não tinha fé verdadeira. Veja o caso dos líderes religiosos, dos comerciantes, dos negociantes que nós vimos em João 2, de 13 a 22. Todos eles lá na igreja, fazendo bazar aos olhos deles, lucrando com aquilo. Nada contra bazar, viu gente? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que muitos se escondem atrás de atividades religiosas. Era o caso deles. E no caso deles é pior porque eles perverteram tudo. Todos com aparência de piedade. Jesus, porém, quando entra no templo, conhecendo a todos como conhecia, ele vê o coração de todos e ele derruba aquelas mesas todas. E ele diz: não, vocês podem enganar todo mundo, a mim não. Eu conheço essa religiosidade aqui. Não tem nada de cruz, não tem nada de sangue, não tem nada de Cristo. É o seu caso. Você frequenta a igreja, mas você tem Jesus no centro da sua vida. Você afirma ter comunhão com Deus, mas Cristo é o tesouro do seu coração. Será? É mesmo? Você tem Bíblia, mas você lê a Bíblia? Quem que você pensa que engana? A Jesus você não engana. Porque nós não conseguimos guardar nossos segredos de Jesus. Lembrem-se
do que nos contou João. João 2:24. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Jesus conhecia as mentiras. Eles podiam enganar todo mundo com aparência, com religiosidade, com conversa mole, com mentiras diversas, com símbolos religiosos. Tatuava Jesus no coração, punha uma faixa de Jesus na testa, quando fazia gol levantava o boné e a camisa, eu sou de Jesus, aleluia. Quem que você pensa que você engana? Com essa bandana na cabeça escrita Jesus? Com essa tatuagem de cruz no peito, com essa Bíblia no celular que você nem abre para ler, com sua frequência na igreja que é muito mais ritual religioso do que encontro marcado com Deus. Quem que você pensa que você engana? Nós não conseguimos guardar nossos segredos de Jesus. E a outra coisa que você precisa ver, e eu também, sobre a onisciência de Jesus, é que ninguém precisa dizer a Jesus como nós somos, verso 25. Jesus conhece a mim e a você, a gente não consegue guardar nossos segredos dele, mas tem uma esperança para nós, a graça de Jesus. Eu vejo a graça de Jesus no verso 25, quando eu leio o seguinte: ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato. Ninguém precisava dizer para ele como o ser humano é de fato. Gente, sabe qual é um dos maiores anseios da alma humana? É o de ser capaz de conhecer a si mesmo. A alma humana tem sede de conhecimento. Deus nos fez assim. Por quê? Porque conhecer a Deus é um tipo de conhecimento inesgotável, infinito. Só que o pecado nos perverteu e hoje, em vez de buscarmos Deus, a gente busca conhecer a nós mesmos. Essa é a religião do momento. E aí você estuda a história das ideias, a história do pensamento humano, a história da filosofia, a história dos pensadores, e você descobre, em essência, todos estão buscando respostas a perguntas do tipo: quem nós somos? Estamos sozinhos nesse universo? Para que nós existimos? Que tipo de seres nós somos? O que verdadeiramente nos motiva? Por que a gente sofre? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que nós somos assim como nós somos? Qual é a relação mais profunda dentro de nós entre o saber e o sentir, entre o desejar e o fazer? Gente, estas e centenas de outras perguntas existenciais o ser humano faz a si mesmo há séculos. Faça uma busca na história do pensamento, uma busca na história da filosofia, para você ver o que eu estou dizendo. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, Luc Ferry, um filósofo francês, um dos mais badalados do momento, foi inclusive secretário de Educação na França recentemente. Ele escreveu um livro publicado no Brasil pela editora Objetiva, e o livro se chama Aprenda a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Um livro simples, fácil de ser lido. E no capítulo 1 ele responde a seguinte pergunta: o que é filosofia? E eu quero que você entenda, porque é esse tipo de mentalidade que domina as inteligências universitárias, por exemplo. Olha o que ele diz: filosofia e religião são dois modos opostos de abordar a questão da salvação. Eu não estou inventando termos, ele escreveu isso. Ele está falando de salvação. Salvação de que tipo? E eu pus aqui uma extensa citação, não vou ler ela toda, você pode ler depois, o esboço vai estar no site da igreja. Mas a ideia dele é que todo ser humano tem medo da morte. E o ser humano desde sempre busca salvação para vencer o medo da morte. Um filósofo dizendo isso. E ele vai dizer o seguinte, abre aspas, e é verdade.
por não conseguir acreditar num Deus Salvador. O filósofo é, antes de tudo, aquele que pensa que, se a gente conhece o mundo, e se a gente compreende a nós mesmos, e compreendemos os outros, tanto quanto a nossa inteligência nos permite, nós vamos conseguir lucidez, não por uma fé cega. E a lucidez nos ajudará a vencer os medos. Você escutou o que ele disse? Ele está dizendo que a filosofia te ajuda a compreender o mundo, a si mesmo e as outras pessoas, tanto quanto a sua inteligência permite, com a lucidez que a fé não te dá. Veja que ele está dizendo clara e nitidamente que salvação está em se saber conhecer a si mesmo. Ele continua, em outras palavras, se as religiões se definem como doutrinas da salvação por um outro soberano, pela graça de Deus, as grandes filosofias poderiam ser definidas como doutrina da salvação por si mesmo, sem a ajuda de Deus, pelo autoconhecimento. E aí ele cita Epicuro, um dos filósofos, primeiro, se não um dos pais da filosofia, e ele vai dizer que a filosofia, abre aspas, sabe como é que Epicuro definia a filosofia? Como sendo a medicina da alma. Gente do céu, Luc Ferry, ele é controverso, porque ele vai afirmar que toda filosofia precisa ser, por coerência, ateia. E aí ele vai descartar filósofos que foram cristãos. Eu não estou dizendo que concorde com ele, eu não estou dizendo que a filosofia seja de toda tudo isso. Ele é controverso, estou apenas citando ele, pois representa um grande escalão do mundo da filosofia. E ele diz que a filosofia tem que ser ateia por pelo menos dois fatores. Primeiro, porque como é que a gente vai encontrar resposta para o medo da morte, seguindo um Deus que se diz amoroso e permite tanta maldade no mundo? Veja, o velho discurso. E segundo, porque para ele, o bem-estar não é o único ideal sobre a terra, mas a liberdade também. E para ele, a liberdade está em você dizer basta a Deus, para seguir o autoconhecimento. Como se isso não fosse escravidão. Perceberam, gente? Não é de hoje que o ser humano busca respostas e até salvação no conhecimento de si mesmo e no conhecimento do mundo. É desesperador tudo isso, posto que o nosso conhecimento é sempre limitado. O próprio Luc Ferry admite. É impossível de acontecer salvação nesses termos, posto que nós somos pecadores e nossa mente sempre vai nos induzir ao erro. E em última instância, o único que é onisciente, o único que conhece a você e a mim verdadeiramente, o único que conhece a tudo e a todos, foi quem nos criou. Deus, Cristo Jesus. Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe de todas as coisas sobre nós, como o próprio Pedro vai admitir para Jesus, quando Jesus pela última vez pergunta: Pedro, você me ama mesmo? E aí Pedro diz: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Jesus sabe o propósito para o qual Ele nos criou, que é viver para a glória dEle, é viver desfrutando da glória dEle. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa, se você tem buscado felicidade, salvação, libertação, no conhecimento de si mesmo, deixa eu te dizer, esse é um caminho sem volta, é um buraco negro. Você precisa da salvação que vem daquele que conhece você como você é. Isso significa que você não vai precisar ficar fingindo ser quem você não é. Isso é libertador. Quanta gente fingindo ser quem não é para ser aceita até por Deus.
E ele diz no verso 25 de João 2, ninguém precisa lhe dizer como o ser humano é de fato. Ele conhece o ser humano e ele continua amando. E ele continua dizendo, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Chega de buscar na autojustificação, no autoconhecimento, na autoajuda. Venha para aquele que te conhece. E morreu para te salvar, para te libertar de si mesmo. Então eu quero fazer 3 aplicações nesse primeiro ponto. Primeira, pondere sobre a glória de Jesus. Pare e pense nesse Deus que conhece a tudo, conhece a todos, não tem como esconder coisas dele, ninguém precisa dizer para ele quem nós somos, ele nos conhece, e mesmo assim ele diz, vem. Pense sobre isso, deixe esse conhecimento de Deus em Jesus encantar seu coração. Segunda coisa que a gente tem que fazer é parar de viver de mentiras. Para de mentir para si mesmo. Pare de mentir para Deus, pare de mentir para os outros, pare de buscar ser quem você não é. Sabe por quê? Porque não se esconde nada de Jesus. As pessoas se empolgam, mestre, olha a multidão que creu no Senhor por causa dos milagres. E ele diz, eu não confio em ninguém. Titãs diria, não confio em ninguém com mais de 30, não confio em ninguém com 32 dentes. Eu conheço a natureza desse povo, diz o Senhor Jesus. Então para de mentir. Mas pastor, como é que eu tenho certeza que Deus vai me aceitar depois de tudo que eu fiz? Olha o que ele diz. Ninguém precisa dizer para ele sobre você. Ele te conhece. E continua te dando a chance de se arrepender e de buscá-lo. Ele se tornou um de nós, viveu sem pecados, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o seu substituto, todos os seus erros, todos os seus pecados caíram sobre ele, foram pagos por ele na cruz. O próprio Deus virou as costas para ele, para que a face de Deus jamais se apartasse de você. Creia nele. A onisciência de Jesus serve não para você fingir ser quem você não é, mas para você chegar e admitir, não tem como mentir para ele. E é curioso que quanto mais eu piso nele, mais ele continua me amando. Mas lembre-se, o cordeiro vira leão. Chegará o dia em que, se você não tiver crido e respondido com fé, poderá ser tarde. Diante desse conhecimento de que Jesus conhece todas as coisas, os discípulos creram nele. Olha o que diz João 16:30. João 16:30, agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus disse, até que enfim vocês creem? E para concluir, deixa eu falar sobre o tipo de fé que Jesus aprova. Que tipo de fé Jesus aprova? Veja, esse texto nos mostra a glória da onisciência de Jesus. Uma glória que nos convida a ir a Ele como somos, confessando os nossos pecados e dizendo para Ele, Senhor, eu não vou mais fingir ser quem eu não sou. Eu não vou mais buscar tampar meus pecados com obras que eu penso ser capaz de produzir. Chega, eu não vou mentir mais. Eis-me aqui, Senhor. Arrependo dos meus pecados, creio no seu sacrifício. Gente, é isso que a onisciência de Jesus nos chama a fazer. E isso em si já revela o tipo de fé que Jesus aprova.
O que havia de errado com a fé desse povo? Você parou para pensar? Volte-se aqui comigo para o verso 23 de João 2 e veja. João nos dá duas pistas do que estava errado com a fé desse povo. A primeira pista está no verso 23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram neles. Eles creram nos milagres. Eles viram os milagres, eles não viram o Cristo através dos milagres. A segunda pista é que esse texto prepara para nós o caminho para a história de Nicodemos. Que a gente, Deus permitindo, vamos estudar sobre ele semana que vem. E Nicodemos provavelmente representa num primeiro momento esses muitos que creram. Mas não creram da forma como Jesus aprova. A fé deles, a princípio, não passava de admiração, de reverência, de reconhecimento, por saber que Jesus era sim alguma autoridade espiritual. Mas esse tipo de fé não salva. Veja a gravidade do que se tem pregado hoje em termos do que é fé, gente. É totalmente o oposto do que Jesus define. Lembra que a Bíblia não foi escrita com esses capítulos, versículos, esses títulos? Lembra que no original está tudo emendado? Então veja comigo agora, suponhamos, leia comigo João 2, a partir do 23, e a gente entra na história de Nicodemos e veja o que João quer que a gente veja. O tipo de fé que não agrada a Deus. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Creram nele como um operador de milagres, e não como Cordeiro de Deus. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Havia um no meio desses muitos que creram. Certa noite ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu: pode parar a conversa. Deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos. Esse tipo de fé não me agrada. Se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Jesus está dizendo: a fé que eu aprovo é a fé que vem como fruto do novo nascimento. É a fé que vem ao coração do homem como dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Reverência, reconhecimento, respeito. Conquanto seja tudo isso fruto de uma fé genuína, não é o bastante para salvar ninguém, não é só isso que salva. Até aquele momento, gente, tudo que Nicodemos e todos os muitos que creram tinha era admiração pelos milagres, pelos sinais. Eles ainda não tinham vida espiritual, eles não tinham nascido de novo. A prova está em que eles viram os sinais, eles não viram através dos sinais, eles não viram o Cristo glorioso, eles viram o que o Cristo glorioso produz. Nicodemos viu apenas sinais, se impressionou com o milagre, sentiu-se atraído por tanto poder. E aí concluiu: esse homem deve ser alguém muito grande diante de Deus. E Jesus diz: Nicodemos, você não nasceu de novo ainda. Gente, deixa eu dizer uma coisa muito séria. É plenamente possível crer em milagres e não crer para a salvação. O caso dos irmãos de Jesus, por exemplo, João 7, de 3 a 5. João 7, de 3 a 5, diz que os irmãos de Jesus acreditavam que ele fazia milagre. Os irmãos de Jesus até mandaram Jesus ir fazer milagre em outro lugar para ganhar mais sucesso. Mas João nos mostra em João 7, 5, que nem mesmo os irmãos criam nele. Como é possível os irmãos crerem que ele fazia milagres e não crer que ele era o Cristo, o Cordeiro de Deus?
Por isso que esse tipo de fé não salva. Fé verdadeira, fé que Jesus aprova, é o tipo de fé que torna as pessoas humildes, quebrantadas. É o oposto do que os amantes do poder fazem. É o oposto do que os amantes da popularidade, da prosperidade buscam. É o oposto do que os amantes de sinais e de milagres e de revelações desejam. É o oposto do que Luc Ferry e os outros filósofos propõem. Esse tipo de fé não quer o que Jesus de fato tem a nos oferecer: perdão. Esse tipo de fé não quer o sangue do Cordeiro sobre suas vidas. Esse tipo de fé quer o poder, os milagres e a capacidade de chegar diante de multidões depois e contar sobre o meu testemunho. Eu chego a arrepiar com testemunhos. Porque tantas vezes a glória parece ser sobre o ex-drogado, o ex-pai de santo, o ex-bruxo, o ex, cadê o Cordeiro de Deus? Jesus conhece você e a mim. E agora faz sentido que o aumento do número de evangélicos seja proporcional ao crescimento da imoralidade, da injustiça, de toda sorte de maldade nesse país. Porque na verdade, gente, parece que o que tem crescido não é o número de crentes, mas o número dos que buscam sinais, o número dos que buscam poder, o número dos que buscam milagres, o número dos que buscam prosperidade. O número dos que querem receber a glória dos homens por poderem dizer: Deus me deu, Deus fez. Mas na verdade eles querem poder encher a boca e dizer: olha quem eu sou. E essa linguagem, eu sou, só cabe a Deus. Olha quem eu sou. Meu Deus, me livre de dizer isso. Olhe quem eu sou, não olhe para mim, olhe para o Cristo que me salvou. Jesus mesmo só tem servido para curar, para libertar, para fazer prosperar, para essas pessoas continuarem vivendo e gastando nos seus próprios prazeres. Meu povo, o fato de essa nação, entre aspas, evangélica, se autoglorificar, porque agora somos 1/3 da população brasileira, mas ao mesmo tempo a gente olha para os frutos e não vê nenhum, deveria fazer a gente dobrar os joelhos como igreja e dizer: Senhor, chega de Nicodemos, que todos possam nascer de novo, porque o que essa multidão representa é o Nicodemos naquele primeiro momento com Jesus. Vimos os milagres, sabemos que és poderoso, e Jesus diz: chega, você tem que nascer de novo. Jesus conhece você, Jesus conhece a mim, e sabe o que ele busca? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o que nós vamos ver em João 4. Gente que nasceu de novo, é o que nós vamos ver em João 3. Veja como João tem lógica ao escrever seu evangelho. Ele diz assim: não são sinais e milagres e poder e maravilhas e profecias que salvam. Não, é o Cordeiro de Deus. Quem crê nele, quem nasceu de novo, João 3, crê nele, esse vai adorá-lo em espírito e em verdade, João 4. Pessoas que têm fé que veio de Deus como dom para elas. Pessoas que creem para a salvação. Jesus conhece você. E Ele sabe se você vive de mentiras, se você vive se escondendo para impressionar os outros através do seu grande testemunho, talvez. Ele sabe se sua fé é verdadeira. Então eu termino dizendo: não se esconda atrás de mentiras.
Você não precisa mentir para Ele, Ele sabe quem você é, Ele te conhece e hoje à noite Ele estende o convite a você: vinde a mim, arrependa-se e creia. Feche os seus olhos.